Estamos de volta com mais um programa História Atual. Eleições 2022. O que esperar das pré-candidaturas? Seguindo a série de entrevistas, hoje nós iremos conversar com mais um pré-candidato. Não saia daí, vamos conhecer um pouco dele e ouvirmos um pouco sobre a sua trajetória de vida e de luta. No programa de hoje, nós iremos conversar com Paulinho Silva, pré-candidato a deputado federal. Paulinho é natural de Areia Branca, veio morar em Mossoró ainda criança, formou-se em letras pela Faculdade de Letras da UERN, atuou no movimento estudantil como presidente do Diretório Acadêmico de Letras, lutando pela estadualização da UERN e em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade. Doutor em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade do Estado de São Paulo de Araraquara. Em 88, iniciou sua carreira como professor da UERN, no curso de Letras do campus avançado de Pau dos Ferros. Depois de alguns anos atuando nessa cidade, transferiu-se para Mossoró, onde ensina até hoje na Faculdade de Letras e Artes. Participa do movimento dos professores da UERN, tendo sido membro da diretoria da ADUERN e do Conselho de Representantes dessa entidade sindical. Hoje, atua na base do sindicato, sempre lutando em defesa da UERN e de melhores condições de trabalho para professores e melhorias nas condições de estudo para os alunos e alunas. Foi diretor da Faculdade de Letras e Artes, Fala, e coordenador do mestrado em Ciências da Linguagem. Paulinho Silva participou como candidato à reitoria da UERN em 2021, tendo recebido significativo apoio de professores, técnicos e estudantes. Filiado ao PCdoB desde 1984, hoje é presidente do Diretório Municipal do partido em Mossoró. Em sua trajetória, abraçou importantes lutas em defesa da democracia e do desenvolvimento do país, sempre defendendo melhores condições de vida, trabalho, saúde e educação para o povo brasileiro. Paulinho, seja bem-vindo. Mais uma vez você está aqui conosco, batendo um papo e agora falando um pouco desse novo momento que você está vivendo, que é a sua pré-candidatura a deputado federal. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo nosso, Lemuel. Obrigado pelo convite. Participei já do seu programa História Atual e agora estou aqui como pré-candidato a deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. É um prazer sempre este espaço, participar desse espaço de debate, de discussão, num momento extremamente importante para o nosso país, que são as eleições de 2022, né? Uma eleição que pode marcar uma mudança de paradigma, de governamentalidade no nosso país e extremamente necessária para que nós possamos realmente fazer esse país se desenvolver, progredir e trazer melhores condições de vida para o nosso povo. Então, essas eleições têm uma importância fundamental para que nós possamos dar esse novo rumo. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Paulinho, como você analisa o atual cenário econômico do país? Veja o seguinte, Lemuel, todo brasileiro está percebendo, né, que nós temos em curso no Brasil um programa de governo que é contra os pobres, os trabalhadores, né, o povo brasileiro de um modo em geral, aqueles que dependem do trabalho para a sua sobrevivência, para a sustentação das famílias. É um governo que, do ponto de vista econômico, só favoreceu aos banqueiros, às empresas internacionais
inclusive comprometendo a soberania do Brasil no seu desenvolvimento, entregando várias empresas nossas ao capital privado e ao capital internacional. Isso fez também com que nós tivéssemos uma política que aumentou a inflação, ocasionando a carestia de produtos, que colocou na mesa, que retirou da mesa, né, dos trabalhadores brasileiros, das famílias, a alimentação digna. Muitas famílias hoje passam fome por conta desta política econômica desastrosa do governo Bolsonaro. Então, é uma política econômica que só favorece aos bancários, só favorece as grandes empresas e o capital estrangeiro, e compromete a vida do nosso povo, em termos de trabalho, de saúde, de condições de comida, né? Hoje, o número de brasileiros que estão em situação de fome é alarmante. Nunca tivemos um número tão alto de pessoas passando fome no Brasil. Então, é uma política realmente desastrosa que precisa ter um fim. Este governo só favoreceu ao capital, não é? Ao mercado. Então, a lei dele é a lei do mercado, e isso compromete a vida das famílias brasileiras. Então, realmente nós estamos diante de uma política econômica, né, que tem comprometido o poder aquisitivo do trabalhador e tem colocado muita gente fora do mundo do trabalho, né? Hoje nós temos um número alarmante de pessoas que não têm trabalho, e nós temos também uma política de uberização do trabalho, né? O número de pessoas com carteira assinadas no Brasil diminuiu muito nesse governo, e que nós temos, então, uma política de uberização do trabalho, que é aquela política de que a pessoa trabalha, mas não tem os seus direitos garantidos, né? Não tem carteira assinada. Então, nós estamos chegando a um momento de aprofundamento de crise das famílias, do trabalhador, de forma que nós não podemos mais aceitar esta política, né, de desmonte, inclusive, do Estado, não é? Porque as nossas empresas estatais estão sendo vendidas, né? Nós vemos aí o que está acontecendo, né, com a Petrobras, né? A privatização da Petrobras e de outras empresas, né? Dificultaram bastante a vida dos trabalhadores. Aqui em Mossoró, por exemplo, a gente percebe, né, uma mudança significativa na economia por conta do fechamento de alguns postos de trabalho da Petrobras, né, e de alguns poços. Então, que comprometeu todo a produção, né, aqui na nossa cidade, e, portanto, investimentos na nossa cidade que vinham dos rótulos da Petrobras e tal. Então, é realmente uma política que precisa de ter seu fim, né? O povo não aguenta mais a inflação, não aguenta mais a carestia, né? Não aguenta mais ter que reduzir. Você vai ao supermercado hoje, o povo está reduzindo o seu consumo porque não pode trazer os produtos para casa, e está diminuindo de consumir, deixando de consumir produtos que são essenciais, né, para a saúde da população, né, que tem que se alimentar de forma digna, né? Então, é uma questão que nós temos que promover a mudança, porque essa política econômica é desastrosa e ela coloca, né, o trabalhador numa situação muito difícil. Então, nós somos contra esta política e precisamos propor, né, uma política de reconstrução do país, reconstrução, inclusive, nesse plano econômico, principalmente, né? É isso aí, eu acho que o povo não aguenta mais essa política econômica deste governo. Paulinho, continuando ainda falando desse governo, mas saindo um pouco da esfera do econômico,
com olhar para outros setores, por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão da relação com as comunidades tradicionais, a relação com as comunidades indígenas. Como é que você avalia? Já fez uma avaliação, uma análise do quadro econômico, mas nos outros setores, a relação com o Congresso, com o Poder Judiciário, as questões ambientais, qual é a avaliação que você faz do governo Bolsonaro? Lemuel, é preciso que nós temos que colocar para o povo brasileiro explicações dos princípios, se é que a gente pode dizer assim, que regem, né, o pensamento político que nós temos hoje no Brasil. Nós temos um governo, né, de caráter neofascista, um governo que tem atacado liberdades em vários momentos, um governo que promove a discriminação, o preconceito, a exclusão de grupos sociais e de povos, né, de algumas culturas, a exclusão e a discriminação da diversidade religiosa, né? Então, é um governo que, do ponto de vista da democracia e das liberdades, é nocivo ao desenvolvimento do país e ao crescimento cultural do nosso povo e do nosso país. Então, é uma política que promove, né, o incentivo a armas, né, ao uso de armas, que promove a violência, sobretudo nas periferias, atacando, né, através de milícias, e mesmo da ação policial que está orientada com esse pensamento, né, de estar promovendo a morte de pessoas negras nas periferias, né, que é onde há uma maior concentração de pessoas negras, né, do povo negro. Então, é um governo que nos assusta, porque promove traz para a gente uma cultura, né, anticivilizatória, né? Então, nós precisamos olhar para essa forma de governar excludente, preconceituosa, discriminatória, perseguidora, né? E defender as liberdades democráticas, né? Defender a democracia no nosso país e, sobretudo, o respeito ao outro, que eu acho que quando você pensa em governo, você pensa nessa questão da condução, né, da população, das condutas também. Então, até do ponto de vista ético, né, esse governo é um desastre, né, porque ele incentiva, né, o racismo, ele retira os direitos, né, do povo quilombola, dos povos indígenas, né? O marco temporal, por exemplo, que ataca as terras indígenas, é um exemplo, né, dessa perseguição e dessa discriminação que esse governo faz com os povos originários, né, promovendo, então, o aniquilamento de muitos povos indígenas, porque incentiva, inclusive, a exploração por empresas das terras indígenas, né, afastando o povo indígena, retirando terras dos indígenas e comprometendo a vida dos povos originários quando essas empresas que tomam assento nas terras indígenas compromete o meio ambiente, né, através do agrotóxico, através de substâncias que comprometem os rios, comprometem a nossa floresta, né? O desmatamento no Brasil hoje, né, aumentou bastante, né? O desmatamento ali, se a gente pensar na Amazônia, né? Neste governo, porque ele facilitou políticas, né, para empresas e empresários explorarem ali a região amazônica sem uma vigilância e um controle necessário, dada a importância que a Amazônia representa para o nosso povo, para o nosso país e para o mundo, né, em termos de meio ambiente. Do ponto de vista também ainda democrático, nós temos um governo que
desrespeita, né, por exemplo, o judiciário, né, desrespeita as decisões do nosso judiciário, então promove uma briga entre os poderes, né, e quer se sobrepor. Então nós temos aí uma prática neofascista, né, neofascista que promove a morte. O governo Bolsonaro, por exemplo, a gente disse que é um governo genocida, porque promoveu a morte de muitos brasileiros pela falta de uma política de vacinação a contento, né, no momento que deveria ter começado bem antes e teria evitado muitas mortes. Então, assim, quando eu penso em governo e eu penso que a gente deveria ter um investimento biopolítico, né, uma política que realmente garantisse a vida, nós temos um governo que promove a morte, que promove a necropolítica, que exclui, né, o diferente, que exclui o outro. Então, é realmente uma situação e um governo que precisa chegar ao seu fim, porque ele promove acentua as desigualdades sociais, né? Com toda essa política econômica, com essa política em relação ao outro, ao diferente, às comunidades indígenas, quilombolas, aos trabalhadores, tudo isso promove dificuldade de vida, a matança, né, de jovens negros e de jovens nas periferias, através de representações do Estado, como, por exemplo, a polícia, né? Então, é um governo que realmente nos envergonha e que compromete as nossas vidas. Então, é aquilo que alguns estudiosos classificam hoje como uma necropolítica. Quer dizer, ao invés de a gente ter avançado numa biopolítica, o governo promove a necropolítica, que é, né, a morte da população. Porque, veja bem, a gente, às vezes, a morte, ela não é... Porque a gente percebe a morte quando alguém meteu um tiro na cabeça de um jovem negro e tal, mas a gente também morre-se todo dia porque não tem o que comer, porque não está se alimentando adequadamente. Então, muitas famílias, né, têm essa sua vida comprometida a caminho mesmo da morte, que é um modelo desse governo neofascista que nós temos. E qual é a saída, Paulinho? Qual é o caminho para o país sair dessa crise? Olha, Lemuel, muito importante essa questão quando nós estamos pensando, estamos aí, né, às vésperas de uma eleição, da importância dessa de 2022, como nós colocamos no início do nosso bate-papo. Então, nós precisamos, né, feitas essas análises sobre esse governo e o mal que ele representa para o povo brasileiro, o desenvolvimento do nosso país, nós precisamos de um projeto de reconstrução, né, de nosso país. Uma reconstrução que tem que se dar no nível econômico, no nível político e no nível social. Hoje, nós temos problemas sociais muito sérios, como já mostrado aqui, em relação ao desemprego, à fome, né, à miséria de grande parte da nossa população, ao desemprego. E isso nós temos que entender, né, que faz parte da política que está sendo colocada em funcionamento. Então, nós precisamos realmente de um governo que promova o desenvolvimento desse país, e para isso nós temos que resgatar, né, o que nós perdemos, conquistas importantes que a sociedade brasileira tinha conquistado ao longo de sua história, né, especialmente nos governos democráticos, progressistas que nós tivemos, e de esquerda, né, após a redemocratização do país. E nós precisamos resgatar muitas dessas conquistas, como, por exemplo, né, resgatar as conquistas trabalhistas que, historicamente, nós tivemos, que foram retirados com a reforma trabalhista proposta por esse governo Bolsonaro. Nós precisamos de investimentos na educação, né? Porque este governo, se a gente pensar no orçamento de 2022, esse governo
ele retirou mais de 740 milhões do Ministério da Educação. Isso significa uma política de redução de investimentos, de cortes de verbas, que compromete o funcionamento da escola, inclusive da educação básica, e os ataques têm sido ainda mais gritantes nas universidades. Agora mesmo, o governo, no orçamento de 2022, reduziu 100 milhões, por exemplo, de investimento nos hospitais universitários. Olha, comprometendo, inclusive, todo o serviço que esses hospitais prestam à população brasileira. Nós temos, né, da educação básica, em torno de 400 milhões foram retirados, né? Então, realmente, são muitos cortes. Eu vejo em algumas pesquisas, por exemplo, que foram retirados nesse orçamento, né, verbas do Ministério da Cidadania, do Desenvolvimento, da Agricultura e da Saúde. Né? O programa do SUS foi extremamente afetado, embora hoje toda a população sabe, e principalmente após o Covid-19, né, sabe da importância desse programa do SUS, né? Mas o Bolsonaro tirou verbas do SUS em torno de 74 milhões em plena pandemia, gente. Então, isso mostra, né, que nós precisamos de um projeto de desenvolvimento para o país, né, que invista na saúde, invista na educação, invista na agricultura, para que nós possamos ter um país via desenvolvimento e que a gente possa resgatar a nossa economia, no sentido de fazer de projetos que façam avançar esse país e possa gerar empregos, trabalho e condições de vida, de alimentação para o nosso povo. Então, é mais que urgente, né, o fim deste governo, no sentido de que a gente possa promover esse projeto de reconstrução do nosso país. Essa reconstrução passa, como eu disse, tanto por essas questões econômicas, como as questões sociais, mas também pela educação, pela saúde e pela cultura. Não podemos esquecer também que neste governo, a sua política negacionista em relação à ciência, né, é o que tem feito com que as universidades sejam tão atacadas, porque ele não considera importante o investimento nas universidades, e nós sabemos que é a ciência e é a pesquisa que a universidade faz que pode ajudar o desenvolvimento deste país. É dita uma máxima de reconhecimento por todos, que a educação promove o desenvolvimento. Mas esse governo não quer investir em educação porque ele também não quer pessoas que desenvolvam o senso crítico. Veja a reforma do ensino médio, quando ele retira disciplinas importantes para o pensamento crítico, como sociologia, filosofia. Então, nós precisamos resgatar aí um projeto de reconstrução nacional. Nós precisamos de um país que vá para cima, que realmente promova oportunidades para o nosso povo e que garanta educação e saúde, principalmente como basilares nesse novo projeto de reconstrução do nosso país. Estamos conversando com Paulinho Silva, pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB. Antes de irmos para o nosso segundo bloco, eu quero pedir a você que entrou agora, que está nos assistindo, mas que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, dê o seu like, deixe o seu comentário, sua sugestão de pauta. A gente sempre segue a pauta ou as sugestões que são dadas aqui no canal. E
Convido você a assistir outros programas. Nós convidamos e entrevistamos outros pré-candidatos. Tem programas aí já bastante interessantes com outros pré-candidatos. E Paulinho é o nosso convidado de hoje. Paulinho, vamos sair um pouco do cenário nacional e vamos para o cenário estadual. Como você vê o Rio Grande do Norte após 3 anos e meio, ou o quarto ano do governo Fátima Bezerra? Olha, Lemuel, eu acho que é percebido pela população que temos um governo que efetivamente vem contribuindo com uma política desenvolvimentista para o nosso Estado. Coisa que não era praticada pelos governos anteriores, né? Raríssimas foram as vezes, a partir de nossas vocações e riquezas, que se elaborou um projeto cujo objetivo fosse o desenvolvimento do nosso Estado. Então, o governo de Fátima, da professora Fátima e do antenor Roberto, ele herdou um legado de menosprezo com a eficiência pública, falta de um projeto desenvolvimentista para o Rio Grande do Norte, desrespeito com o servidor, falta de apoio à saúde e à segurança e de investimentos na educação. Essas políticas foram políticas que marcaram o quadro de subdesenvolvimento do nosso Estado. E aí hoje, né, sem desconsiderar as dificuldades reais que nós vivemos, né, nesse momento atual da crise brasileira, né, este governo ele tem contabilizado positivamente, né, na área administrativa. Então, por exemplo, nós tivemos o pagamento da folha em dia, né, o pagamento, né, dos salários atrasados dos servidores que foram deixados pelo governo Robson Faria, né? E nós vemos aí que houve também um avanço tanto nas obras que vinham sendo feitas e que estavam paradas, mas também de incentivo de novas obras de construção, a exemplo, por exemplo, do Hospital da Mulher aqui em Mossoró, né? Então, também o investimento na educação, né? Este governo criou a nova Escola Potiguar, com investimento de 400 milhões, que promoveu a fundação de 10 escolas técnicas estaduais. Então, é um governo que mostrou, nesse tempo aí de quase 4 anos, uma diferença, que pontuou um comprometimento com o seu projeto inicial, que era realmente dar início a um governo de caráter popular, né, democrático. Então, eu acho que esse projeto ele vai ser esse reconhecimento que a população tem hoje, né, por esse projeto, que está colocado, inclusive, eu acho que nas pesquisas que têm sido feitas, né, da vontade dessa população de reeleger esse governo. Então, esse governo ele vai ser reeleito por conta dessas práticas que ele adotou, né, nesses 4 anos, e que aponta para um projeto de desenvolvimento do nosso Estado, né, com investimentos em saúde, em educação, em segurança, como foco dessa gestão, né, da professora Fátima. E eu acho que nós teremos muito a ganhar, né, com a reeleição desse governo, no sentido de que nós teremos também a reeleição do Lula. Então, eu acho que reeleito, dentro de um projeto, como nós estamos aí nesse projeto, de um governo popular a nível nacional, diferente, né, do que nós temos hoje, e que olhe para o nosso Estado, né, porque nós, veja, a professora Fátima era um governo de oposição ao governo Bolsonaro, portanto, também com algumas dificuldades, inclusive, para atrair investimentos do ponto de vista do governo, né, federal. Mas com Fátima e Lula, acho que
esse projeto de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, iniciado, né, com a professora Fátima, no primeiro mandato de Fátima Antenor, será bem sucedido daqui para frente, e que nós vamos instalar nesse estado uma política diferente de investimentos, né? De investimentos na geração de empregos, na educação, na saúde. Então, essa é a minha avaliação deste governo, e acho que isso é percebido pela população do nosso Potiguar, do nosso estado, né? Então, é isso. Paulinho, saindo um pouco do campo administrativo, indo para o campo da política. Como é que o PCdoB e você, enquanto pré-candidato, está lidando com a possibilidade de ter dois candidatos do mesmo grupo ao Senado? Existe alguma preferência, existe alguma orientação por Carlos Eduardo, do PDT, ou Rafael Mota, do PSB? Bom, o candidato, né, que acho que faz parte do projeto real, né, dessa frente que nós estamos formando, é o Carlos Eduardo, né? Porque, dada a importância que a vinda dele representou para esta frente, e para impedir, inclusive, né, a projeção de uma candidatura bolsonarista no nosso estado. Embora nós tenhamos essas candidaturas, nós estamos vendo nas pesquisas que elas não têm condição nenhuma de vencer o pleito de 2022. São candidaturas que estão aí para não perder o espaço político, mas sem nenhuma condição de eleição, de ser eleitas nessa eleição 2022, porque as pesquisas, todas elas, mostram o favoritismo da professora Fátima. E acho que a frente acertou bastante ao trazer o Carlos Eduardo, porque, por exemplo, impediu o crescimento, né, de uma candidatura bolsonarista no nosso estado. Então, acho que o Carlos Eduardo faz parte desse projeto, né? Tem essa importância política, a sua vinda, né? E outro dia eu falava com colegas sobre, né, nas rodas assim que a gente conversa política, sobre esse surgimento, né, da candidatura do Rafael Mota ao Senado. Então, por uma opção do candidato, não está dentro do projeto da frente, ele não pertence à frente. Declarou apoio à governadora Fátima, ótimo, né? Mas acho que a frente tem um candidato, que é o Carlos Eduardo. Vamos agora entrar na sua pré-candidatura. Mas antes, eu quero saber de você, enquanto pré-candidato, como é que você avalia o atual Congresso? As posições que o Congresso tem tomado. Por que eu coloco isso? Porque eu tenho dito sempre que a frente que está se formando para derrotar Bolsonaro tem que ter uma segunda preocupação, que é olhar para o Congresso. Esse Congresso Nacional, ele é um dos mais conservadores e reacionários da história do Brasil. Como é que as articulações, as discussões e a organização para a campanha de vocês, se a convenção, e acredito que isso já está definido, a convenção confirmar a candidatura de vocês, como é que você olha para esse Congresso, analisa esse Congresso e se propõe, se coloca como pré-candidato a ocupar uma cadeira nesse Congresso? Lemuel, nosso Congresso, historicamente, nós temos um Congresso que é o espelho, né, da formação política brasileira, né? Nós tivemos culturalmente
deputados ali no Congresso que vinham de oligarquias, né? Então, sem um projeto, né, realmente popular, né, voltado para o povo, mas defendendo interesses de grupo. E, historicamente, isso foi se fortalecendo de forma que nós temos um Congresso que não é um Congresso realmente que se coaduna ou que se ligaria a uma proposta de governo democrático, popular, né, voltada aos interesses dos trabalhadores. Por isso que nós temos tanta dificuldade, né, de, por exemplo, passar ali no Congresso, aprovar no Congresso questões trabalhistas, por exemplo, né? A reforma, a votação da reforma da Previdência, né? Foi o exemplo mais recente que nossa memória guarda, né? De como nós nos decepcionamos, né? Como o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, viu aquela votação em que se retirava direitos dos trabalhadores. Então, nós temos uma formação ali no Congresso Nacional também, com forte presença do Centrão, que hoje é uma ala, né, decisiva nos encaminhamentos e nas aprovações que são feitas ali no Congresso. Só que esse Centrão, ele trabalha contra o povo, pelos interesses dos grupos que formam esse Centrão, dos partidos que formam o dado Centrão. Além de, somada a isso, né, a atuação de uma direita que é perversa em relação aos trabalhadores, às pautas democráticas, né, aos direitos do nosso povo. Então, é um Congresso que precisa também de ser reconstruído. Nós precisamos colocar no Congresso Nacional deputados que sejam verdadeiramente representantes do povo, porque essa é a função. O deputado ele é eleito para representar, né? Ele não pode chegar lá e fazer os acordinhos de grupo sem consultar as bases que o elegeram. Então, nós precisamos de candidatos que tenham uma prática política comprovada de compromisso com essas pautas dos trabalhadores, com as pautas econômicas que propiciam o desenvolvimento do nosso país, contra o preconceito, contra as discriminações, as desigualdades sociais. Nós precisamos de deputados que, inclusive, coloquem, né, leis que façam com que os que têm mais paguem impostos e não que venha favorecer propostas como essa da cobrança das universidades, que quer tirar dos estudantes o pagamento, né, ao invés de cobrar daqueles que não das grandes fortunas, né, que não pagam impostos suficientes para garantir a educação em nosso país, a cultura e os investimentos na saúde, por exemplo. Então, nós precisamos mudar a cara do nosso Congresso. E a eleição de 2022, isso é extremamente importante. É bom que o povo e que a gente que tem essa responsabilidade nessa eleição de esclarecer as pessoas que nós precisamos pôr um fim no governo Bolsonaro, mas nós precisamos também de um Congresso que fortaleça a eleição do presidente Lula, do presidente Lula e de todos aqueles que o acompanham, para que nós possamos, inclusive, revogar a lei trabalhista, revogar a lei da Previdência, retomar os investimentos em saúde e educação, acabar com essas políticas discriminatórias, preconceituosas e fazer esse país avançar no rumo civilizatório. É disso que nós precisamos, de um Congresso que esteja comprometido com esse projeto de reconstrução nacional. Essa reconstrução, como eu disse, passa pelos aspectos econômicos e sociais, políticos e de segurança e de saúde para o povo brasileiro. Então, é preciso estar atento na eleição para o Congresso Nacional.
É preciso, e sobretudo aqueles que votam em Lula, tem que entender, é preciso entender que é preciso eleger Lula, mas é preciso eleger deputados de sua base, para que nós possamos realmente revogar esse desastre que o Bolsonaro fez, aprovando medidas que eram contra a classe trabalhadora, os estudantes, as donas de casa, as mulheres, os negros, a comunidade LGBTQI+, que sofreram bastante retrocessos e discriminação incentivado por esse governo. Paulinho, e sua pré-candidatura, como ela surgiu? Fala um pouco aí para gente como é que surgiu a sua pré-candidatura, amigo. Lemuel, o PCdoB ele avalia a importância que Mossoró representa como, digamos, colégio eleitoral. Né? Nós estamos na segunda no segundo maior colégio eleitoral do estado, e nós não tínhamos, e não temos ainda, um deputado federal com base política e aqui da cidade de Mossoró, que atue na cidade de Mossoró. Nós temos pessoas, outros deputados, outros grupos políticos que estão apoiando candidaturas, mas que nenhum deles são filhos de Mossoró ou atuam verdadeiramente aqui na cidade de Mossoró, vivem nesta cidade. E aí, avaliando o quadro político, o PCdoB viu essa necessidade de uma candidatura, de um candidato de nosso partido aqui na cidade. Disse, olha, o PCdoB precisa de um candidato em Mossoró. E aí a questão, avaliando, né, um certo congestionamento, vamos dizer assim, de candidaturas a deputados estaduais, nós fizemos uma leitura de que a candidatura a deputado federal era mais propícia nesse momento para o nosso partido. E nós estamos e abraçamos, né, esse projeto, que já tínhamos colocado o nosso nome à disposição do partido, e o partido foi negociar com a frente. Então, estamos aí nessa luta, né? Eu poderia dizer assim, porque sou candidato, né? Eu sou candidato dentro desse projeto e seguindo esse projeto político do meu partido, né? Mas defendendo principalmente a retomada do desenvolvimento do nosso país, de sua soberania. Então, nossa atuação no Congresso terá como foco a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a geração de emprego e investimentos na saúde e educação e segurança do nosso povo. Eu quero falar especificamente da educação, porque é onde eu atuo mais, é onde eu exerço uma profissão, mas também um compromisso político, né, que é na universidade. Então, Lemuel, eu fico muito preocupado porque quando eu vejo as medidas como essa, por exemplo, da proposta de cobrar, né, pagamento dos estudantes na universidade, eu vejo que se esse governo Bolsonaro continuar, daqui a poucos anos nós não vamos ter mais universidade pública no país. Então, isso é uma proposta, né, de privatização do ensino. Nós vamos voltar ao tempo em que filho de pobre não vai poder fazer a universidade, né, porque agora querem que pague taxas na universidade, né? E há todo um discurso dizendo que não vai se cobrar só daqueles cujas famílias têm um rendimento favorável, né? Mas a gente sabe que não funciona desse jeito e também isso fere a nossa Constituição, que garante, né, ensino público e gratuito e de qualidade. Então, é preciso, né, que a gente tenha uma representação no Congresso, que, claro, se some a outros, que eu tenho, inclusive,
camaradas do PCdoB que têm feito essa atuação no Congresso de forma muito positiva em defesa da educação, das universidades, da ciência, né? Mas eu quero ser mais um a somar, né, nessa luta. E eu acho que essa minha candidatura, ela tem uma importância muito grande também para a UERN, porque nós teremos uma representação verdadeiramente da UERN, oriundo da nossa universidade, no Congresso Nacional. Então, vamos pensar aí do ponto de vista dos recursos, das emendas que podem favorecer também a nossa universidade. E aí eu fico pensando que, às vezes, as pessoas acham que o projeto de pagar a universidade é lá no Congresso para as federais, mas nós temos, né, dependendo das correlações de forças que nós tenhamos, por exemplo, na Assembleia Legislativa, aqui no nosso estado, pode ser que isso seja tomado como modelo e seja seguido por nossos deputados conservadores. Nós temos vários deputados, e nós vimos isso nos debates sobre a aprovação da nossa autonomia, em momentos em que se defendia a privatização da UERN. Então, não demora muito uma política dessa sendo, uma pauta dessa sendo eleita no Congresso, né, para se pagar a universidade, que também os estados, dependendo do tipo de governo que nós tenhamos, em cada momento a gente pode ter governo diferente, né, aí, governos que não têm o compromisso do que nós temos, daquele governo que nós temos hoje aqui no estado, e que possa fazer uma reviravolta e seguir, né, uma política de privatização da universidade, de cobrança de taxas nas universidades, de retirada de investimentos na educação e dessa incentivo do Estado para com a nossa educação. Então, eu sou deputado também porque eu tenho que, quer dizer, eu sou pré-candidato a deputado federal, porque nós temos também que desenvolver uma luta não só para retirar Bolsonaro, essa é a nossa primeira batalha numa estratégia que nós temos de acabar com o bolsonarismo, que é essa coisa, né, maléfica para uma nação, anticivilizatória, né, que impede o nosso desenvolvimento e o crescimento e a formação do nosso povo e da nossa juventude. Então, como, né, nessa minha experiência também de docente militante, de educador militante, então ela certamente será muito forte, né, na minha presença, se eleito, né, defendendo no Congresso, defendendo a educação pública, a cultura, a tecnologia e a ciência para a nossa população e para o nosso país, né? E, sobretudo, porque nós acreditamos que num mandato que possa ser construído coletivamente com aqueles que garantiram com o voto a sua representação no Congresso Nacional. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Que elas votam para o deputado representá-lo, né? Então, esse compromisso e essas práticas que nós temos na nossa militância, que eu quero levar como experiência e como defesa nas pautas importantes para a reconstrução do nosso país, a defesa da universidade brasileira, da educação e da ciência. Mas é claro que isso a gente soma outras pautas que também são importantes. Eu só coloquei em foco aqui aquelas que eu sou mais diretamente ligados, né, pelo meu exercício, né, na universidade como docente. Estamos chegando ao final de mais um bate-papo e hoje com o Paulinho Silva, pré-candidato a deputado federal pelo PCdoB. E você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe a nossa programação e dê
sua sugestão de pauta. Aqui ela é bem aceita. E eu quero agradecer a participação de vocês, os comentários de vocês, e o respeito que as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, têm demonstrado em relação ao nosso trabalho. É importante para que a gente possa crescer, desenvolver mais e prestar esse serviço, fazendo com que as pessoas possam conhecer não só a história, que é a proposta do nosso canal, mas também a atualidade, discutir a política, meio ambiente, a economia, como a gente vem desenvolvendo. E passo para Paulinho agora fazer suas considerações finais, amigo. Lemuel, eu agradeço imensamente este convite, a oportunidade. Como disse, quero reforçar, né, a importância desse seu canal na promoção do debate, do esclarecimento das pessoas sobre pautas importantes para a nossa sociedade, para o nosso povo. Você tem trazido, né, em vários programas que eu tenho assistido e que você traz temas fundamentais para esse esclarecimento das pessoas e esse trabalho assim de ajudar, né, as pessoas na sua formação política. Então, eu só agradeço e me coloco à disposição para participar e discutir outras temáticas que dizem respeito também à minha formação, né, como professor. E agradecer e com muito animado assim com essa nossa pré-candidatura que tem tido uma aceitação relevante na sociedade. Não é uma candidatura só de amigos, né? É uma candidatura que tem saído dos intramuros ali de onde eu atuo e tem crescido e espero que as pessoas entendam a nossa proposta e possa eleger candidatos e deputados comprometidos com as pautas populares e com o governo popular que nós vamos eleger em 2022 com Lula presidente e Fátima governadora. Muito obrigado. Grande abraço. Meu. Obrigado, Paulinho. Obrigado a você que nos acompanha, que tem participado. Eu deixo um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.